nós podíamos começar por esse presente que o Correio Brasiliense dá aqui na primeira página, na manchete, e é o único jornal que faz esse registro com tanto destaque assim. É verdade isso mesmo? Luiz, cada parlamentar tem a prerrogativa de fazer indicações ao orçamento em torno de 2,5 milhões. Ele pode indicar no orçamento a alocação de recursos para saneamento, para habitação, para saúde, para esporte, cultura, lazer. Portanto, essas indicações são recepcionadas do orçamento. O parlamentar ele tem essa prerrogativa, né, de apontar no orçamento obras e serviços que o governo deverá realizar nos seus municípios. Desses 2,5 milhões, em função da situação econômica do país, o governo só conseguiu liberar 700 mil, 300 mil para outros ministérios e 400 mil reais para a saúde, porque nós temos vinculações na saúde. Não é o que seguramente os parlamentares tinham expectativa em função da demanda que existe hoje nos municípios, que é muito grande em diversas áreas, mas é um gesto do governo no sentido de cumprir o orçamento e procurar melhorar a vida dos munícipes, porque essas obras são muito importantes para os municípios. Agora, isso não representa para as prefeituras diretamente um desafogo na situação de penúria em que elas se encontram, né? A gente vê os prefeitos, já desde o início do governo, aliás, desde o governo passado, os prefeitos reclamando muito. O repasse do fundo de participação dos municípios vem caindo ano a ano e os prefeitos têm reclamado bastante dessa situação. Essa liberação, vamos dizer, emergencial ou de presente de Natal, como diz o Correio Brasiliense, não significa um alívio para os prefeitos propriamente, né? Tem muita gente que não vai pagar salário de dezembro, não vai pagar 13º, esse dinheiro vai para coisas específicas. Olha, Luiz, primeiro eu queria dizer que não há uma redução no repasse. A situação da economia do país esse ano foi uma situação de retração. A retração foi para todos, para a União, que teve dificuldade, de 7,5 bilhões que nós tínhamos para investir no orçamento, só conseguimos investir 2 bilhões e meio, portanto houve uma retração. Os estados também tiveram dificuldade e os municípios, é natural, também tiveram dificuldade. Agora tem muito prefeito aí, Luiz, que está usando esse argumento, que não é verdadeiro, porque nós provamos que não houve uma redução dos repasses, para não pagar o 13º, porque tem metade dos municípios que vão pagar 13º, a outra metade não pagará. 13º, qualquer administrador público sabe, que é uma despesa que você tem que contingenciar mês a mês. 1/12. Você tem que todo mês, nas suas despesas, guardar 1/12 do 13º e fazer provisão para poder pagar. Quem não faz isso, chega no final do ano, é óbvio que é uma folha a mais, uma despesa a mais. Hoje o nível de arrecadação, o nível de receita não permite isso. Eu acho que a situação é difícil, eu sei disso, mas tem muito prefeito aí que não está administrando bem as suas prefeituras e está usando essa desculpa para poder não pagar o 13º. Na verdade, aí nós temos uma situação também que é uma situação até cultural, né, na política brasileira, da administração pública municipal, que não tem muita fiscalização e corre meio frouxo. Mas o que os prefeitos alegaram aqui em Brasília, ainda no começo do ano, quando estiveram com Lula no começo do ano, foi que o Fundo de Participação dos Municípios ele é formado por dinheiro do Imposto de Renda e do IPI. Esse dinheiro, essa porcentagem dos dois impostos era de 19% 15 anos atrás e caiu paulatinamente para 13,8% agora, este ano. Além disso, quer dizer, isso é uma redução. Além disso, houve também isso que o senhor falou, que é a questão da retração da economia, da crise econômica, tudo isso que provocou a redução de arrecadação de IPI e o imposto de renda, embora suba, não sobe da mesma proporção em que deveria para atender os interesses da população crescente dos municípios, né, de tudo isso. Quer dizer, houve então uma redução, quer dizer, não é, os prefeitos não estão levantando... Uma redução para todos, né? Pois a União também vive disso, o Estado também vive disso. É uma retração. Você vai comentar certamente a seguir essa manchete em relação ao imposto de renda. Exatamente. Estava aqui o Paulo Zucovski, que é presidente da Associação dos Prefeitos, que ontem, inclusive, eu vi uma entrevista dele na Globo, até após a minha, sustentando, né, de que os municípios pediram ao governo federal que não corrigisse a tabela, como também foi a posição unânime dos 27 governadores que se manifestaram, que pediram a não correção da tabela. Se, por exemplo, o relatório do deputado Cambaia fosse aprovado, isso implicaria uma perda de 5 bilhões de reais para a União dos Estados e Municípios. A situação é delicada, a situação é difícil. Nós sabemos que hoje a carga tributária no Brasil, para alguns, ela é excessiva. Eu acho que nós temos que corrigir isso. Nós estamos aí com a reforma tributária
E com a reforma tributária, nós vamos ter que repensar as alíquotas do imposto de renda no Brasil. Certo. Eu acho que nós temos que reduzir para algumas faixas da população o imposto de renda e para outros eu acho que tem que aumentar. Quem ganha, eu, por exemplo, acho que quem ganha acima de R$10.000, e aqui, né, nesse estúdio, seguramente só os deputados ganham mais que a gente conta nos dedos de uma mão, nos dedos de uma mão pois só. É. Então, eu sou a favor da alíquota de 35% para quem ganha acima de R$10.000. Como sou a favor de uma alíquota de 50% para quem ganha mais de R$100.000. Certo? Então, isso é justiça tributária. No mundo inteiro se faz isso. Quem ganha mais tem que pagar mais. Quem ganha pouco, paga pouco. Quem não ganha nada, tem que ser isento. Exatamente. Bom, nós vamos tratar desse assunto daqui a pouquinho, porque é a manchete principal, como eu mostrei para você no começo do programa, do Estado de São Paulo, também da Folha de São Paulo, essa prorrogação da alíquota de 27,5% do imposto de renda para a pessoa física. Daqui a pouco eu te volto.